Jeremias capítulo 1, versículo de 4 a 8, você pode ler na tua Bíblia. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos os que eu enviar você irá, e tudo que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Então essa era uma mensagem endereçada a Jeremias. Com certeza era um momento importante do chamado dele, nós conhecemos bem essa passagem, mas eu não quero me atentar ao chamado, eu quero me atentar à resposta de Jeremias. É isso que eu quero enfatizar nesse momento. Eu quero que você coloque no teu coração. Ele responde assim: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. É como se ele dissesse nos nossos dias, né, uma expressão que nós usamos muito no Rio de Janeiro: quem sou eu na fila do pão? E é até o título desse devocional: quem sou eu na fila do pão? Porque eu, Deus, eu não sei nem falar, eu sou o menor da minha casa, sou que nem uma criança, sei lá, eu gaguejo, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu sou limitado. Então entenda que em todo o tempo, em todas as gerações, Deus sempre escolheu pessoas. Na verdade, Ele sempre procurou por pessoas que estavam dispostas a servi-lo. E não estava sendo diferente na vida de Jeremias, na geração de Jeremias, como não é diferente na nossa geração. E talvez você pense que isso se restrinja somente a grandes profetas, grandes apóstolos, grandes pastores, que talvez tenham se destacado na história da humanidade, que se destacam hoje. Isso não é verdade, porque Deus ele continua procurando Jeremias no nosso meio, sabe, que nada são, mas que se abrem para ser, porque são capacitados por Ele, porque tem um coração como o de Jeremias, onde reconhece que sem Deus não dá, sem Deus nós não somos nada, né? Para que sejamos capacitados por Ele, para que sejamos uma voz profética, certo? Para a honra e glória do Senhor. E talvez a sua pergunta seja: quem sou eu na fila do pão? Que voz profética, quem sou eu para ser uma voz profética? Então Deus usa essas pessoas que reconhecem as suas incapacidades, mas que se dispõem, sabe, para serem usados por Ele. Deus, eu vou, mas eu vou se o Senhor for comigo. Eu vou, mas eu só vou se o Senhor me capacitar. Porque é exatamente esse tipo de coração que Deus procura, sabe? Realmente o que Deus tinha para Jeremias era algo muito específico, talvez diferente do que foi para outros profetas. O que Deus tem para alguns apóstolos é diferente do que Ele tem para a sua vida, para a minha vida, certo? Mas assim como Ele tinha para Jeremias, Ele também tem para você, meu irmão. Amém? Porque talvez que seja diferente do que vai ser para a pessoa que você conhece, que está ao seu lado, que anda contigo. Então, muitas vezes nós olhamos para aquilo que Deus tem feito na vida das outras pessoas e como Deus tem usado para impactar multidões, como Deus usa pastores, apóstolos para impactar multidões através de palavras maravilhosas, sabe? E talvez você não consiga se ver ali no lugar dele. Sabe por quê? Porque talvez realmente isso não seja para você. Não que Deus não queira te usar, Ele quer te usar, Ele vai te usar, mas como e onde pode ser diferente de um pastor, pode ser diferente de um apóstolo, pode ser diferente de um profeta. Então Deus, Ele precisa, na verdade, de Jeremias que se abrem e tem uma resposta como de Jeremias, de humildade, de reconhecimento que sem Deus eles não são nada, sabe, nos esportes, nas artes, nos meios acadêmicos, na medicina, no mercado financeiro, na indústria, em todas as áreas da sociedade. Deus precisa de Jeremias. Então, o seu posicionamento cristão, o seu testemunho de vida e as suas atitudes, talvez elas impactem mais do que palavras bonitas, só que com um comportamento reprovável. Então, nós precisamos ter um comportamento aprovado por Deus, sabe, em que isso venha impactar pessoas, do que falar palavras bonitas e não ter um comportamento aprovável, né? Mas sim um comportamento reprovável. Então Deus, Ele te colocou hoje numa posição que pastor nenhum tem acesso, que evangelista nenhum tem acesso, que profeta nenhum tem acesso, mas você está lá, porque você é o Jeremias que Ele vai usar. Você é o Jeremias ali, sabe, dentro do mercado de trabalho, dentro da tua comunidade, onde Ele vai usar para a honra e glória dEle. Amém, meu irmão? Então, quem Deus vai usar? Ele vai usar você, Ele vai usar a mim. E talvez a missão que Ele te deu hoje
para você cumprir, não seja como foi a de Jeremias, de impactar multidões, não seja como de grandes homens que nós conhecemos e admiramos para impactar multidões, mas seja para impactar uma pessoa. Eu quero dar um exemplo rápido aqui sobre a vida de um homem, de um discípulo de Jesus, está em Atos capítulo 9, no versículo 10 ao 18, você pode ler aí, mas eu vou resumir, porque fala de um discípulo chamado Ananias. Ananias estava ali num tempo em que Saulo era um perseguidor da igreja, era um perseguidor dos cristãos, e nós vemos ali Saulo tendo um encontro com Deus, enquanto ele estava perseguindo os cristãos, o Senhor aparece para ele, ele cai do cavalo, literalmente, ele fica cego, ele vai, fica num canto, e Deus aparece agora para o discípulo Ananias e fala, Ananias, vai ali e prega para Paulo, vai ali, Paulo não, para Saulo, vai ali e ora por Saulo, porque quando você orar por ele, ele vai ser curado, sabe, ele vai voltar a enxergar. Então você vê que Deus ele tinha ali um chamado específico para Ananias, para pregar para uma pessoa, porque você não ouve depois mais falar sobre esse discípulo. Quem era esse discípulo? Antes disso também nós não ouvimos, e depois disso nós também não ouvimos, então nós vemos ele falando especificamente com uma pessoa, mas o interessante é a resposta de Ananias, você pode ler depois nesse texto que eu coloquei para você, que era uma resposta de alguém que estava com medo, mas Senhor, você sabe quem ele é o perseguidor dos cristãos, ele é aquele que está mandando prender todas as pessoas que te servem, e Deus falou, não tem problema, vai que eu vou te capacitar, e nesse momento, meu irmão, nessa passagem, nós vemos aqui a atitude de Ananias tomando, sabe, fala, tá bom, Senhor, eu vou. Se é a tua vontade, e se o Senhor for comigo e for me capacitar, eu vou. Então nós vemos uma atitude parecida com a de Jeremias, e é esse tipo de atitude que Deus espera de nós, de corações, sabe, que reconhecem a soberania dele, reconhecem a capacidade dele. Então Ananias toma coragem e obedece, e como lemos, e você vai ler depois, Saulo é curado, meu irmão. E depois de ter se recuperado dessa grande experiência, o nome dele é mudado para Paulo. E quem foi Paulo? Paulo foi o apóstolo Paulo, é esse que nós estamos falando aqui. O apóstolo Paulo que impactou multidões, o apóstolo Paulo que implantou muitas igrejas, o missionário, cara, que é reconhecido, que nós amamos as suas histórias, amamos o seu exemplo. Então, hoje, talvez Deus esteja te impulsionando a falar para uma pessoa, esteja te impulsionando a pregar para uma pessoa, sabe? E isso não te desqualifica, na verdade, te qualifica, porque se é a vontade de Deus que você pregue para uma, vai e prega, faça o seu melhor, sabe? Porque mais importante do que qualquer outra coisa é estar sensível à voz do Senhor. Aí você vai falar, quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Cara, tomara que a sua resposta seja, eu sou filho, eu sou servo, eu sou apaixonado por Cristo pela sua vontade. Se essa é a tua vontade, então me capacita para a tua honra e para a tua glória. Meu irmão, fica firme, Deus te abençoe em nome de Jesus. Valeu!